E quando nós vamos trabalhar os pontos de intestino, né, que é aí do nosso protocolo, nós conseguimos também ajudar as pessoas com uma série de sintomas que às vezes ela nem imagina que é do intestino. As pessoas muitas vezes nem imaginam, e são, tá, gente? Problemas físicos e problemas emocionais. As situações emocionais, elas estão envolvidas em todas as situações que as pessoas trazem pra gente, todas, tá? Desde insônia, dor de cabeça, dor nos olhos, de estômago, problemas com alguma patologia, né, específica, todas elas têm a situação emocional envolvida, né? Gatilhos emocionais que provocam aquela disfunção no organismo. A partir desses gatilhos, né? Ainda mais se eles são repetitivos, vai acontecer o quê? Da pessoa adoecer. E aí, quando a gente vai trabalhando essas emoções envolvidas, a gente vai conseguindo ajudar a pessoa a ir recuperando também das suas dificuldades no físico. E aí vocês podem notar, né, nesse pezinho, ele tem aí um desenho, e a gente tem aqui as partes do intestino, certo? Como que começa o nosso intestino, né? Aqui no pé, ele está projetado de acordo com como ele é projetado no nosso corpo. E o intestino, a gente tem, né, o intestino grosso, o intestino delgado, composto por duodeno, delgado, né, íleo. E essas partes intestinais, como eu mencionei para vocês, elas vão estar aqui, ó, nessa região aqui, que é a região correspondente à abdominal, né? E ele começa lá, né, o intestino grosso, no nosso pé direito, né? Então, ele começa aqui no direito. Então, aqui, olha, no pezinho, ele está nessa região aqui, ó. Começa aqui, e aqui a gente tem o cólon ascendente, transverso. Transverso continua aqui, que é o que acontece lá no nosso corpo, tá? Transverso continua aqui, né? Aqui o descendente, aqui o cólon sigmoide e aqui no finalzinho a gente vai encontrar as terminações nervosas do reto e do ânus. Como essa região fica no meio, né, o final do cólon do intestino aí fica no meio, então a gente pega tanto nesse pé como nesse pezinho aqui, ó, os dois pezinhos aqui, tá? A gente vai trabalhar este ponto do reto e do ânus, tá? Então, olha só, gente, se a pessoa ela tem, como que a reflexo vai atuar então? Se a pessoa tem constipação, ela está tendo ali tanto funções de equilíbrio, né, de substâncias que vão acontecendo ali no organismo dela, que vai gerando a constipação, como o movimento do intestino também, ele precisa ser estimulado, né? Aquele movimento peristáltico que acontece no intestino. Então, na reflexoterapia, quando o reflexoterapeuta vai dar atenção a uma situação dessa, ele não vai apenas estimular o ponto do intestino. Mas lembra que eu mencionei para vocês que conjuntos de pontos levam aqueles recados lá para o cérebro, né? Então, pode ser uma alimentação, pode ser o estilo de vida, né? Muitas vezes ele está associado. E aí, com a reflexo, o que a gente faz? Além de dar as orientações para as pessoas, e muitas vezes elas sabem mesmo, né, disso tudo, mas o corpo dela precisa reagir. Então, a gente vem e dá o estímulo aqui no pé também. Então, a gente, quando começa uma sessão de reflexo, o que a gente foca? Como é um mecanismo do sistema nervoso, o reflexo terapeuta, ele estimula não só o ponto em necessidade, mas até mesmo para o funcionamento do intestino, mesmo que ele saiba aqui, inteirinho o intestino, como eu mostrei para vocês, né? Essa sequência intestinal. Ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que estimular pontos do sistema nervoso, né? Que está lá, olha, aqui fica a coluna, aqui fica a medula, tá? Paralelo, medula espinal, que a gente está falando aqui, tá? Não é a medula óssea, é a medula espinal, do comando do sistema nervoso. E aí o reflexo terapeuta estimula essas regiões nos pés, estimula aqui o hálux, que é a região do cérebro, nos dois pés, tá?
Quando ele está estimulando aqui, olha, esta região aqui está trabalhando o tronco cerebral, então todo o comando de sistema nervoso central começa a acontecer. Também, quando estimula tronco cerebral, começa a acontecer equilíbrio do parasimpático, que é um mecanismo do nosso sistema nervoso que regulam as funções do organismo. Então, começa a acontecer aqui uma série de modificações, mudanças necessárias. Manda o comando para o cérebro e o cérebro vai entender: olha, aqui precisa mesmo de correção, aqui está precisando mesmo de um ajuste. E o próprio cérebro vai se encarregando disso, né? E aí, quando começa a estimular esses pontos principais, como por exemplo, vai estimular todo o hálux, estimula aqui, ó, suprarrenal, né? Glândulas. Aqui tem a hipófise, aqui tem ponto da suprarrenal, aqui tem outra terminação nervosa do parasimpático, né? Que partem aqui do tronco, né? Que vem por aqui, passa por aqui. Então, quando a gente começa esses mecanismos, começa a acontecer o quê? O sistema nervoso começa a alinhar e ele vai fazer o quê? Se o sistema nervoso que controla os outros sistemas, ele vai enviar comando lá para o intestino, porque ele sabe que ali, ele identifica que ali está precisando de ajuda, né? E aí a gente ainda faz o quê? A gente vai trabalhar o intestino, entende? Então, daí, quando a gente começa a fazer isso, o cérebro vai entendendo esse recado. Então, nós começamos aqui, né? Normalmente, a gente pode estimular, olha, o reflexoterapeuta pode utilizar um bastão, para quem não conhece, bastão de reflexoterapia, que ele pode trabalhar assim, ó, com movimentos, fazendo aqui o mesmo percurso, ó, do intestino, tá vendo, ó? Quando faz isso aqui, o cérebro vai entendendo esse movimento, ó, movimento para empurrar, movimento para colocar para fora, e foi alinhando o sistema nervoso, glândulas, hormônios, né? E vai começar ali a ativar o funcionamento do intestino, tanto o funcionamento relacionado às substâncias que precisam ser restauradas, equilibradas, como o movimento também, né? Quando a gente vem aqui e estimula. Tanto vindo aqui estimula o movimento, como também todas as funções, né, de equilíbrio de substâncias. E aí, por exemplo, fígado, né, fica aqui, olha, do lado direito, a grande porção do fígado, então a gente vai ativar aqui também. Então começa um processo, né, para desintoxicação também. Então, seja qual for ali a dificuldade, o cérebro começou a entender que o intestino precisa de ajuda. Então a gente foi lá, fez isso aqui, né? Para aqui fica estômago, olha, para quem está chegando agora, né? Então a gente tem estômago nos dois pés, nós temos o pâncreas. Então, todos esses pontos podem ser ativados. E aqui nessa região, né? No meio desse contorno todo, a gente tem o intestino delgado, né? As três porções dele, duodeno, delgado, né? Do intestino fino aí, duodeno, delgado e íleo, que a gente também sempre vai estar estimulando. Então, o que começa a acontecer, gente? A pessoa, ela tem um problema intestinal, ela tem a constipação, né? Ela tem alguma dificuldade no intestino, ela tem dores. Como eu vim aqui, eu estimulei, por exemplo, o suprarrenal, que é um ponto que alivia dor, que ele é anti-inflamatório. Quando eu estimulei todo o hálux aqui, ó, eu trabalhei na ponta dele também endorfina. Então, o meu cérebro vai entendendo o quê? Vai entendendo que precisa aliviar inflamações, irritações intestinais, melhorar o funcionamento, né? Olha que interessante. A reflexoterapia, né? O pessoal está perguntando aqui, né? Se pode fazer num pé, depois no outro. Olha só, quando pode ser feito, tá? Pode ser feito em qualquer pé, mas quando é intestino com constipação, dificuldade, né, intestinal, se seguir este trajeto, no mesmo momento que tá na ordem, né? Tá seguindo aqui no direito, já vai para o esquerdo, vai estimular o funcionamento mais rápido. Mas se quiser realizar todos os pontos primeiro num pé e depois no outro, o cérebro também vai entender. Porém, se seguir o trajeto, pode acontecer da pessoa no momento da sessão ela ter vontade já, ou terminar a sessão, ela já querer ir no banheiro. Cada organismo vai reagir num tempo. Mas, fato é, o cérebro vai entender o recado. Além dela ajudar aqui no caso, né, a pessoa tem um problema intestinal, ela ajudar a pessoa
com essas inflamações, essas irritações intestinais, constipação, ela também vai ajudar em sentido emocional, mesmo que a pessoa não esteja com o foco de tratar suas emoções. O intestino, ele participa nisso, certo? Ele participa. Por que que ele participa? Ele participa porque um dos motivos, né, que lá no intestino, cerca de 90% da serotonina, que é um neurohormônio relacionado à sensação de prazer, contentamento, bem-estar, alegria, está lá. Então, o reflexoterapeuta, a partir do momento que ele estimula ali esse ponto, ele inclui esse ponto ali na terapia, com foco muitas vezes de ajudar a pessoa em sentido físico, né? Ela tem um problema físico intestinal. O reflexoterapeuta vai estar ajudando essa pessoa em sentido emocional, querendo ou não, né? Focando nisso ou não. Porque funções de neurotransmissores, de hormônios, começaram ali a modificar. Começou uma série de intervenções ali no intestino, tanto físico como emocional. Os hormônios, eles têm impacto emocional. Então, alinhou os hormônios, ou ao máximo deles, né? Esse alinhamento vai refletir nas emoções. Então, aquela ansiedade, aquela raiva que muitas pessoas têm, aquele descontentamento, né? Aquela sensação toda ali que muitas vezes a pessoa até com constipação, né? Ela fica mal-humorada ou com algumas irritações intestinais, muitas irritações emocionais, elas são tratadas também, elas são amenizadas.